Você está cansada pela deficiência de ti do seu baço ou você está cansada pelo estresse? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, meu querido. Então seja muito bem-vindo. E vamos lá, gente. Eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho, né? Por quê? Quando a gente pensa em cansaço, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, então, é uma deficiência de energia. E isso para a medicina chinesa está corretíssimo, tá? Porque energia é movimento. Se você não tem energia, o seu corpo tende ao repouso, ele quer o repouso. E o cansaço, basicamente, é isso, né? O seu corpo pedindo, pelo amor de Deus, me dá um tempinho aqui, deixa eu me recuperar. Então, normalmente, principalmente quem está chegando na medicina chinesa, já vai bater esse martelo, falar assim, não, se esse paciente está cansado, então é deficiência de energia. E eu tô aqui para te mostrar que não é tão simples assim, né? E a medicina chinesa, ela nos surpreende. Por quê? Porque a mesma manifestação, que no caso aqui é o cansaço, ela tanto pode vir por uma deficiência de energia, quanto também pode vir por um excesso de energia. Olha que coisa interessante. E se você nunca se questionou isso, você vai entender tudo nesse vídeo, tá? Então, minha querida, vamos destrinchar, né, esses dois cenários, show? Primeiro, então, um cansaço por deficiência de Qi. Segundo, um cansaço por estresse, por excesso de energia. Como é que isso aqui chega no cansaço? Primeiro, vamos começar com o mais simples, né? Deficiência de energia. Show? Muito comum, inclusive, agora no outono e no inverno, né? Quem nunca aqui chegou no inverno e quis ficar mais quentinho debaixo da cama, né? Você fica com mais preguiça. Por quê, gente? Porque para a medicina chinesa, nosso meio influencia completamente os nossos estados internos. Né? Muito óbvio falar isso também, né? Mas a gente tem uma dificuldade enorme de entender isso aqui no Ocidente, tá? E se então o clima está frio, você concorda comigo que esse clima frio vai drenar o seu calor? Não é isso? Se você bota lá, você esquenta um chá, né? E deixa ele aqui com um clima ameno, ele vai demorar muito mais para esfriar do que se você botar ele lá dentro de um freezer. Não é isso mesmo? Muito lógico, né? E no nosso corpo é a mesma lógica, gente. Nós temos uma energia X. Se a gente está num ambiente ameno, essa energia vai ir se desgastando ao pouco. Se a gente está num ambiente a 5 graus, essa energia ela vai se dispersar muito mais fácil. Essa troca de calor vai ser muito mais rápida. Então, gente, para a medicina chinesa, quando a gente chega agora no outono e no inverno, é muito comum mesmo ter cansaço por deficiência de Qi do baço. Só que aí tem que ser acompanhado de muitos outros sintomas de deficiência do baço. Então, para a medicina chinesa, galera, um único sinal, um único sintoma, não fecha síndrome nenhuma. Nunca fechou e nunca fechará. Maravilha? Então, você precisa ter uma série de sintomas. Primeiro sintoma, cansaço. Aí você pergunta para o seu paciente, pô, interessante. E quando que vem esse cansaço? Aí o paciente fala, pô, Yuri, depois do almoço, cara. De tarde é um abraço, cara. Não consigo fazer mais nada depois do almoço, me dá um sono, preciso até deitar e dar uma dormidinha. Ó, já tem mais um sinal interessante. Por quê? O baço na medicina chinesa, gente, digere os alimentos. Então o baço tem lá um X de energia, né? E ele vai escolher quais funções ele vai fazer com esse X de energia. Se você vai e come, o que seu baço fala? Pô, tem que mandar energia então para digerir a comida, né? E aí, se o seu baço lá, que tem um X de energia, na verdade, né, o que deveria ser o X, ele tem meio X só, esse meio X ele vai jogar lá na comida e não vai sobrar energia para as outras atividades do seu dia. Portanto, você vai ficar cansada. Por quê? Porque o seu baço está gastando energia digerindo e você não tem mais energia no baço para você sair pulando por aí. Entendeu? Então esse aí é um outro sinal que complementa esse sinal inicial. Só que isso fecha síndrome? Ainda não. Você tem que perguntar então, beleza, então como é que é a sua digestão? Putz, ruim demais da conta, Yuri. Não, eu como uma bola aqui que, meu Deus do céu, parece que eu vou morrer. Mais um sinal de deficiência do baço. Né? Esse baço com pouca energia está tentando digerir a comida ali, mas não está conseguindo com tanta facilidade. Para a medicina chinesa, gente, não era para a gente ficar em momento nenhum empachado. Mesmo depois de comer um pratão. Lógico, você comer um caminhão de comida, né, não tem jeito, né? Não tem gente com tiro baço suficiente para digerir isso. Mas, em teoria, na medicina chinesa, então, se você come ali um pratinho, um prato normal, 500 gramas, ninguém é para ficar empachado com isso, tá? Então, mais um sinal de deficiência do baço. Você continua. Mas você tem muitos gases? Não, gases demais. Todo dia são realmente, eu tenho muitos gases, eu tenho um problema sério com isso, inclusive. Mais um sinal de deficiência do baço. Ah, você então
tem frio ou você é uma pessoa calorenta? Mais um sinal da térmica desse paciente, concorda comigo? Porque se for uma deficiência de energia, esse paciente tem que sentir o quê? Frio, né? A energia para a medicina chinesa é o que esquenta. Se não tem energia, vem o frio. Yuri, sou mais friorento. Mas engraçado, eu sou mais friorento na parte de baixo. Sabe? No meu pé é muito gelado. Minha mão, até que não tem problema não. Minha mão tá de boa. Show de bola. Mais um sinal, então, de deficiência de Qi do baço, com provavelmente uma deficiência de Yang do rim, né? Que cuida da raiz do corpo, que são pés e pernas. Maravilha? Mas o meridiano do baço, ele passa, né, junto também lá para as pernas. E aqui em cima tem meridiano de quem? Coração, pulmão. Se a mão dele não é fria, isso é bom. Indica, então, que talvez a deficiência de Qi está mais embaixo. Isso é muito melhor para tratar, e não vai dar para explicar aqui por quê, mas talvez a gente faça outro vídeo sobre isso, tá? E aí você fecha o diagnóstico? Ainda não. Né? Para que ter pressa? Essa é a parte mais bonita da medicina chinesa, gente. É a parte mais legal. Não tem que ter pressa de fechar o diagnóstico do seu paciente. Continua perguntando. Como são as suas fezes? Quantas vezes você vai no banheiro por dia? Ah, eu vou uma, às vezes duas. Ó, já mais um sinal de deficiência do baço. E como é que são suas fezes? Pastose, Yuri. É muito raro eu fazer um cocô bonito. Mais um sinal de deficiência de Qi do baço. Então veja que agora você tem vários sinais de deficiência do baço. Cansaço fechou síndrome? Não. Mas cansaço com fezes pastosas, com frio no pé, aí você já tem realmente uma deficiência de Qi do baço bem alojada aí. Por último, né, você pode fazer uma última pergunta que para mim é matadora, que é o seguinte: você acorda cansado? Essa pergunta é incrível, gente. Por quê? Para a medicina chinesa, a gente chega no final do dia com uma deficiência de energia, normal, né? Depois que você gastou energia o dia inteiro, você não vai ter energia para chegar de noite, zero bala. Concordo? Normal, então, é realmente, no período noturno, você tem uma deficiência de energia. Só que essa deficiência de energia, ela é preenchida durante a noite. Então, quando seu corpo descansa, de manhã é para você acordar bem, com energia, tá? E aí você pergunta ao seu paciente, você acorda cansado? Não, eu até que de boa. De manhã é a hora que eu mais rendo. Olha só, mais um sinal incrível de que realmente esse paciente tem uma deficiência de energia. Por quê? Porque o período noturno recupera essa energia. Agora, se fosse um problema de deficiência de sangue, uma noite não recupera. Concorda? O sangue ele tem que ser construído com o tempo. Se esse paciente tiver uma deficiência de sangue, ele vai acordar o quê? Cansado. E aí já vem o primeiro sinal de que, na verdade, ele não tem uma deficiência do baço. Ele tem uma deficiência de sangue. Tá? Isso é muito importante para vocês entenderem o outro lado dessa moeda. Agora, lógico, né, o seu paciente pode ter deficiência de Qi do baço e deficiência de sangue? Claro que pode, né? E é muito comum para quem deixa isso aqui cronificar. Então, se a pessoa tem a deficiência de Qi do baço, tá tentando lá tratar com outras coisas, não, acho que é só um cansaço normal, isso aqui não tem nada a ver, bobeira, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida e, enfim, tá normal. E vai lá, 1, 2, 3 meses, em 1 ano, e 2 anos, e 3 anos. Daqui a pouco esse cara aqui, que tinha só uma deficiência de energia, agora ele tem o quê? Deficiência de energia e de sangue. Por quê? Porque o baço produz o sangue. Se você começa a ter uma deficiência de energia do baço, a segunda coisa que vai aparecer é uma deficiência de sangue. Tá? E aí, aquela recuperação que às vezes você acordava e tinha uma manhã produtiva, você não vai ter nem isso. Entendeu? Você vai acordar cansado e vai ficar cansado o dia inteiro. Com muitos outros problemas são mais sérios. Deficiência de energia de Qi do baço, gerando cansaço. Acho que ficou bem claro para todo mundo aí, né? Toda a sintomatologia que tem que estar envolvida para você fechar esse diagnóstico. Do outro lado da moeda, cansaço por estresse. Cansaço por deficiência de sangue. Por que eu digo isso, gente? Porque para a medicina chinesa, né, o estresse, o que é o estresse? É uma estagnação de Qi do fígado. Show? É um calor no fígado. O estresse é um excesso de emoções. Show? É um excesso desse estado emocional. Para a medicina chinesa, quem controla as emoções é o fígado. Maravilha? Então, se você tem muito estresse, você está constantemente fazendo o que com esse fígado? Agitando esse fígado. Qualquer emoção que você sente vai passar pelo fígado, tá? Quanto mais emoção você sente, o que é o estresse? É uma série de emoções,
Concorda comigo? É um estresse emocional, né? Quanto mais emoções você tem, mais você está fazendo seu fígado trabalhar, forçando esse seu fígado para que ele circule essa energia, para que ele circule essa emoção, para que essa emoção vá embora. É isso que o fígado faz, né? Ele pega a emoção, circula dentro da gente para que essa emoção surja e desapareça, né? Surja e desapareça. Se ele travou, a emoção fica travada aqui e você vai ficar sentindo essa emoção, uma estagnação do fígado, tá? Se você está passando por um período de muito estresse, está fazendo esse fígado trabalhar muito, quem trabalha muito, acontece o que com quem trabalha muito, gente? Se machuca. Não é isso mesmo? Se você pegar aí uma enxada e ficar 12 horas por dia capinando um lote por uma semana, sem ter preparação para isso, você vai se machucar, né? Igualmente, o fígado, galera. E outra analogia que eu acho que é muito interessante aqui é do motor, né? Quanto mais rápido roda o motor, mais rápido esse motor vai esquentar. E quanto mais rápido esquenta um motor, mais rápido vai queimar esse óleo. Do mesmo jeito que você pegar uma enxada lá e ficar lá todo o dia inteiro sem ter preparo, o que vai acontecer com seus tendões? Eles vão se desgastar, né? Então, gente, o movimento, ele gasta a matéria. Show? A energia consome a matéria. E a matéria gera energia. E aí a roda gira. Maravilha? Então, querida, se você está passando por um período de muito estresse, pode ter certeza, o seu fígado está sendo machucado, está sendo desnutrido. E como é que isso gera cansaço, Yuri? Muito simples, galera. Para a medicina chinesa, né, a energia ela se sustenta na matéria. Show? Se você não tem matéria, você não consegue reter a energia. Assim como se eu pego 100 ml de água, beleza? E esquento essa água a 100 graus e deixo aqui. Agora eu vou pegar 1 litro de água, vou esquentar a 100 graus e vou deixar aqui. Qual que você acha que vai esfriar primeiro? Os 100 ml, concorda comigo? Por quê? Porque ele tem menos matéria. E se você tem menos matéria, a energia se dispersa mais rápido. Entende? Então, minha querida, se você tem uma deficiência de sangue, você não vai conseguir manter a energia dentro do seu corpo. Essa energia vai ficar se dispersando toda hora. E aí, a sua sensação vai ser de quê? Cansaço. É um cansaço real por deficiência de energia? Não. É um cansaço por deficiência de sangue. E aí você vai ter uma outra sintomatologia. Não uma sintomatologia de frio, mas uma sintomatologia de calor. Porque para a medicina chinesa, gente, tá um equilíbrio aqui. Energia e matéria. Faltou energia, sobra matéria, o que você vai observar é frio. Maravilha? Se faltou matéria, sobra energia. E o que você vai observar aqui então agora é calor. O que vai se manifestar é calor, né? Qual que é a sintomatologia então de um cansaço por deficiência de sangue? Primeiro, muita fraqueza. Né? Normalmente vai ser uma pessoa que está mais pálida, né? Por quê? Deficiência de sangue. Se você tem sangue, você tem cor. Se você não tem sangue, você tem palidez, falta de cor, falta de tinta, né? Normalmente vai ser uma pessoa muito estressada, vai ser uma pessoa que se irrita com muita facilidade. Por quê? Porque o sangue do fígado não consegue reter a energia. E aí qualquer estresse que acontece, a energia sobe, gera uma irritação, né? Gera uma agitação. Show de bola? Essa pessoa normalmente vai ter calor, ela não vai ter frio, por essa deficiência que eu expliquei para vocês aqui. Show? Então, os pés talvez sejam quentes, as mãos sejam quentes. Essa pessoa vai ser uma pessoa que talvez seja mais agitada, né? Essa é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de dormir, porque também o sangue, né, gente? O sangue nutre o corpo inteiro. O sangue nutre também o coração, que é a morada do nosso Shen, da nossa consciência. Se você não tem sangue, o seu coração, a sua consciência vai ficar muito agitada, você não vai conseguir dormir bem. Entende? Normalmente são pessoas que, então, nunca estão descansadas. Não importa o quanto essa pessoa durma, ela sempre acorda cansada. Por quê? Deficiência de sangue. Isso não se constrói em uma dormidinha. Entendeu? Vai se construir ao longo de um grande processo, onde você vai ter que nutrir o seu corpo. E construir matéria é muito mais difícil do que construir energia. Né? Quem dera, né? Se eu penso uma coisa aqui, ó, pronto, construí. Pensei numa cadeira, está construída no nível da energia. No nível mental, ela está aqui, ó.
Vocês não conseguem ver, por quê? Porque agora a gente tem que trazer isso para o nível físico. E aí, isso eu não consigo fazer em 1 milésimo de segundo, que nem um pensamento, concorda? Tem que ir lá, tem que pegar madeira, tem que cortar, tem que lixar, tem que envernizar, tem que construir, né? Então veja como a matéria é muito mais difícil de ser construída do que a energia. Show? Normalmente essa pessoa, então, ela vai estar sempre cansada. Tá, gente? É um outro sintoma muito comum, né? Outros sintomas de deficiência de sangue, gente, podem incluir, por exemplo, tensão muscular. Por quê? Porque o sangue nutre os tendões. Regeneração de tecidos, né? Então, se essa pessoa, sei lá, se machuca, demora muito para cicatrizar. Por quê? Porque o corpo não tem matéria para cicatrizar aquilo. Sacaram? Esse estado, gente, é mais comum na primavera e no verão, que são as estações mais quentes, que é onde, então, o nosso motor está girando mais rápido. Mas ela pode sim aparecer durante o outono e a primavera, desculpa, o outono e o inverno. Por quê? Pela deficiência do baço. Então, como eu expliquei para vocês aqui, você pode ter só deficiência do baço. Você pode ter só deficiência de sangue. Se você come mal pra caralho, né, você até pode ter uma energia digestiva boa, mas você não come nada que presta. Entendeu? Então você não vai ter sangue de jeito nenhum. Sacaram? Mas o que mais acontece hoje, infelizmente, gente, é os dois. É uma deficiência de energia do baço, que já se cronificou e já gerou uma deficiência de sangue. Entendeu? E aí a sintomatologia aqui vai ser toda misturada. Então essa pessoa às vezes vai ter frio no pé, vai ter calor na mão. Essa pessoa às vezes vai ter gases e empachamento, mas constipação. Por quê? Porque o sangue cuida dos fluidos do corpo. É o sangue que se transforma nos outros fluidos. Se você não tem sangue, você não vai conseguir lubrificar os seus intestinos. E aí você vai gerar, então, uma constipação de um lado. Só que do outro lado você tem uma deficiência do baço, né? E aí você gera um empachamento com gases. Entende? E aí a sintomatologia vai ficar toda truncada. Nesses casos, gente, o que a gente tem que fazer é tratar uma coisa por vez. Primeiro o mais sério, né? Primeiro o que está se apresentando mais, e depois você vai tratando as raízes do problema. Show? Para quem tem deficiência do baço, Yuri, como é que eu trato isso? Com ervas que fortalecem o tecido baço. Por exemplo, um astragalos, por exemplo, um ginseng, por exemplo, uma marapuama, bom demais da conta. Do outro lado, para quem tem deficiência de sangue, sem deficiência do baço, como é que eu trato isso? Dando tônicos do sangue. Uma beterraba, uma couve, uma espirulina, um oropronobis, uma alfafa. Fazer esse corpo se nutrir de sangue. E para a pessoa que tem os dois, Yuri, como é que eu faço? Vou dar os dois, né? Só que aí tudo tem um momento, tem uma hora, e você tem que saber fazer esse tratamento. Você tem que saber passar por essas fases, entende? Porque muitas vezes você vai começar a dar lá espirulina, alfafa, clorela, oropronobis, e aí esse paciente vai começar a fazer o quê? Defecar tudo isso. Mostrando que o baço ainda não tem energia para digerir isso. Então você tem que diminuir um pouquinho isso aqui, dar um pouquinho disso aqui, entendeu? Aí beleza, ficou legal, o paciente parece que tá bem. Aí daqui a pouco esse paciente esquenta. Por quê? Porque o tônico do tecido baço esquenta o corpo. Aí, daqui a pouco esse paciente esquenta demais, você tem que saber colher isso, você tem que saber ver isso, entende? No seu paciente, ou em você mesmo, né? Enfim, nas pessoas que você quer ajudar na sua vida, né? Começou a esquentar demais, então tem que parar agora o vitalizante. Tira o ginseng, tira o astragalos e mantém a nutrição. Entendeu? Daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai estar com diarreia de novo, mostrando então que é o momento de voltar com os tônicos. Diminuir um pouco a nutrição. E você vai brincando com isso até o corpo chegar num equilíbrio. E aí, a partir desse momento, tudo se facilita muito, né? Então, minha querida, eu espero que tenha ficado muito claro aqui, gente, que para a medicina chinesa, né, o cansaço ele não é simples, ele não é sempre uma deficiência de energia e, normalmente, ele está muito associado a uma deficiência de matéria também, principalmente em pessoas que já deixaram o problema cronificar muito. Se você tem cansaço que surgiu semana passada, ótimo, facílimo de tratar. Se você tem um cansaço que surgiu mês passado, ótimo, facílimo de tratar. Se você tem um cansaço que surgiu o ano passado, já começa a dificultar. Se você tem um cansaço que surgiu lá em 2015, há 10 anos atrás, muito mais difícil de tratar. Entende, gente? Então, normalmente hoje, né, quando o problema vai se cronificando, vai ficando cada vez mais difícil de tratar. E hoje a gente acaba chegando nesse ponto. As pessoas chegam nesse ponto antes de entrar no trabalho da medicina chinesa, no trabalho da medicina natural. Porque, enquanto está só no cansaço, a pessoa está na medicina ocidental.
buscando uma solução. E normalmente tampa esse sintoma aqui, né? A pessoa acha que melhorou, daqui a um ano, quando para de tomar um remédio, para de fazer alguma coisa, esse cansaço volta em triplo. Sacaram, gente? Então, para a medicina chinesa, gente, é exatamente essas duas causas possíveis, né, de um cansaço. E é lógico, né, tem muitas outras variações aqui, muitas outras coisas a serem faladas, mas que não vai dar pra gente falar tudo nesse vídeo, né, como, por exemplo, a vida, né, seu estilo de vida. Porque se você dorme 3 horas da manhã todo dia, acorda às 7 horas da manhã, não tem como você não tá cansado. Concorda comigo? E se você dorme às 3 e acorda às 7, isso está desgastando tanto seu sangue quanto sua energia. Entende? Se você come muito mal, não tem como não estar cansado. Né? Se você é um atleta de altíssimo nível que treina 12 horas por dia, não tem como não estar cansado. Entende, gente? Porque para a medicina chinesa, o ponto é o equilíbrio. Então, tudo que está em excesso pode te fazer ficar cansado. Só que por diversos meios. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, minha querida, por favor, curta, compartilha pra gente trazer cada vez mais coisas sobre essa medicina maravilhosa que é a medicina chinesa, né? Se você quer aprender a medicina chinesa, aprender a fechar o seu diagnóstico, a montar um tratamento efetivo para você, para os seus pacientes, conheça o nosso curso lá no link da bio, né? Ou aqui embaixo no YouTube, no link que tiver aqui embaixo, né? O nosso curso tá super completo, gente, incrível, uma turma maravilhosa. Aula ao vivo, grupo do WhatsApp, é tudo que você precisa para realmente aprender com certeza a medicina chinesa. Show? E se você gosta do estudo da medicina chinesa, quer se aprofundar nesse estudo, também te convido a conhecer a nossa comunidade, galera. Sim, nossa comunidade que a gente tem um tema super aprofundado todos os meses, para a gente parar com esse conteúdo superficial que a gente vê na internet e começar realmente a se aprofundar nas coisas. Maravilha, gente? Por último, se você quer fazer um tratamento, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa um pouquinho para recuperar a sua saúde, né? Tamo junto demais, gente. Fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Beijo no coração.